Saudações, hoje é 23 de junho de 2023 e como todos devem estar sabendo, a grande mídia estadunidense acaba de trombetear que os Estados Unidos salvaram a democracia brasileira, uma temática bastante sensível que já está promovendo a famosa divisão de opiniões. Afinal, é uma ideia que não só aciona as bases bolsonaristas para acusar ainda mais o processo eleitoral brasileiro de ter sido fraudulento, como também acirra ânimos nas falanges petistas, porque ninguém gosta da ideia de ter Estados Unidos como uma espécie de patrocinador de sua democracia. Então é mais uma pauta que tende a colocar um certo divisionismo e tende até mesmo a enfraquecer algumas bases aliadas do governo que ficam desconfiadas dessa situação. O problema é que esta afirmação muitíssimo provavelmente é verdadeira. Eu realmente acho que os Estados Unidos ativamente influenciaram para garantir a normalidade do processo eleitoral brasileiro. E isso só impressiona os ingênuos que acreditam nessa bobagem de distinção entre democracias e ditaduras, achando que há uma diferença conceitual concreta e quando tudo não passa de uma preferência ideológica. Ou seja, via de regra, se é do seu naipe ideológico, não importa a formatação do governo, é democracia. Se é do naipe contrário, é ditadura. É assim que é definido. É assim que os Estados Unidos definem ditaduras. Ditaduras são governos que não se submetem aos nossos interesses. Simples assim. Evidentemente, o objetivo da divulgação dessa informação agora é fazer uma certa pressão sobre o Brasil. É fazer uma espécie de cobrança de favor, né? Afinal, nós garantimos o seu processo e somos agora amigos, somos agora aliados. Mesmo sabendo que há uma dificuldade em confiar, considerando o fato que eles sabem que o governo brasileiro sabe que Estados Unidos foi o principal responsável pelo processo golpista. Estão perfeitamente cientes que eles incitaram o processo das jornadas de junho, gerando a queda de popularidade de Dilma. Infelizmente, para eles, não conseguiram promover uma mudança de governo que fosse favorável ao seu queridinho PSDB. Mas também sabem que são os Estados Unidos responsáveis pela Operação Lava Jato, são responsáveis pela prisão de Lula, como seu próprio Deltan Dallagnol assumiu abertamente. Então há uma mágoa e, de uma certa forma, é lícito dizer que o governo brasileiro não deve absolutamente nada aos Estados Unidos, porque na melhor das hipóteses eles estariam tentando remediar um pouco o mal que eles causaram e nem sequer pediram desculpas. Mas ainda assim serve como um mecanismo de pressão, serve também como um mecanismo de barganha, uma sinalização que as relações podem melhorar. Isso faz todo sentido dentro do cenário internacional, desse contexto de guerra, porque, como eu estou sempre repetindo, infelizmente é uma pergunta que eu não pude fazer ao Pepe Escobar na palestra dele, né? Eu acabei fazendo uma outra pergunta, mas eu acredito que haja uma intenção de promover uma bipolaridade mundial, porque na impossibilidade de Estados Unidos serem a potência única, eles preferem um mundo rachado como uma espécie de nova Guerra Fria do que um mundo multipolar. Então eles estão deliberadamente tomando ações que forçam todos os seus adversários a se unirem, o que é uma violação dos preceitos mais elementares da ideia de dividir para conquistar, né? Então as ações dele deliberadamente praticamente obrigam a Rússia se unir ainda mais com a China, com o Irã, com outros países assim desse bloco hostil aos Estados Unidos. Mas para que a ideia funcione, ele tem que melhorar as suas relações com o Ocidente e com a sua esfera de influência, salvo, claro, aqueles que já são inimigos mesmo, como Nicarágua e Venezuela. Em alguns aspectos, na Europa, isso significa submeter a Europa ainda mais ao controle americano de uma forma até mais hostil, porque a Europa Ocidental, no caso, né, já tende a ser mais capacho mesmo, mas a América Latina não. A América Latina sempre foi mais rebelde, então tem que usar uma abordagem um pouco mais sofisticada. É preciso entender que a era dos golpes de Estado já passou.
dos golpes de Estado ocidentais, né? A era dos Estados Unidos financiando e incentivando rupturas institucionais óbvias na América Latina, já não é mais esse o caso. Nós estamos na era da guerra híbrida, das revoluções coloridas, todos esses mecanismos mais sutis que promovem mudanças aparentemente democráticas, aparentemente dentro de uma normalidade. Não faria sentido hoje, realmente, Estados Unidos apoiar qualquer tipo de ruptura institucional no Brasil. Isso seria contraproducente tanto para a sua imagem pública, né, mas até mesmo pela sua operacionalidade, considerando que, sim, eles preferiam que tivesse um tucano no governo. Mas não sendo isso possível, é preferível ter um governo com elementos um pouco mais amigáveis, até porque, de uma certa forma, já foram empurrados alguns tucanos no governo, e quando eu digo isso não é só Geraldo Alckmin, não. É também o Fernando Haddad, a Simone Tebet, toda uma galerinha liberal que está dentro do governo Lula, que vale lembrar, de uma certa forma, pode ser como se estivessem sob liberdade condicional, né, considerando que uma série de elementos ainda estão prontos aí para serem disparados contra o governo Lula em caso de necessidade, a começar pela base bolsonarista mobilizada o tempo todo, que ainda pode ser reativada para promover algum tipo de perturbação, não apenas a base popular, mas sobretudo a base parlamentar que está firme e forte no Congresso, incessantemente promovendo as suas canalices abjetas, ainda um pouco desarticulada, ainda um pouco desanimada, mas capaz de se mobilizar e se unir a outros grupos de traidores do país a qualquer momento na tentativa de derrubar o governo e colocar uma configuração ainda mais submissa aos Estados Unidos. A boa notícia, porém, é que não está tão fácil quanto era antigamente. A situação está um tanto mais complexa, um tanto mais caótica, até por responsabilidade norte-americana, porque ultimamente eles se dedicaram cada vez mais a uma espécie de engenharia do caos. Na dificuldade de promover planos mais ordenados, mais bem configurados, que funcionam de uma forma mais previsível, você tem também essa oportunidade de lançar perturbações que vão gerar confusões imprevisíveis, que a única coisa certa é que infalivelmente vão prejudicar o governo em questão. Mas ao mesmo tempo, essa potencialidade caótica sempre pode dar a luz a coisas assim um tanto quanto imprevistas, né? Então essa situação caótica também torna difícil deles preverem os devidos resultados. Se enfraquece sim o governo, se enfraquece a nação, ao mesmo tempo também dificulta a capacidade deles de interferir devidamente. Então a situação está um pouco mais complicada, e com o cenário internacional configurado da forma como está, considerando também a perda de prestígio dos Estados Unidos, a sua perda de poder evidente, surgem janelas de oportunidade de uma postura mais soberanista. Isso não significa, claro, que seja necessariamente uma coisa boa. O perigo ainda existe, a ameaça ainda existe, também torna para a gente mais difícil prever políticas acertadas. Mas eu acho que o encaminhamento do governo Lula em se aproximar dos BRICS é absolutamente correto. O que a gente não pode, nesse exato momento, é abrir as pernas para os Estados Unidos, é se submeter a qualquer tipo de posicionamento, nem dele, nem da União Europeia. Então, nesse sentido, o Lula está fazendo muito bem. Até porque, sim, ele não esqueceu e ele sabe que não dá para confiar nesse pessoal. Ainda assim, ele sendo um conciliador nato, vai tentar manter uma boa relação e tentar fazer aquela média que todos os grandes estadistas brasileiros sempre fizeram. Em síntese, sim, eu acredito realmente que os Estados Unidos agiram neste sentido, no sentido de garantir esse processo. Isso porque faz todo sentido do ponto de vista histórico, não é mais a era dos golpes de Estado. Se houvesse uma ruptura institucional no Brasil, o mundo inteiro condenaria. Estados Unidos, mesmo que fosse uma ruptura totalmente favorável a eles, não seria confortável, e não seria, porque o governo Bolsonaro é imprevisível, é um governo um tanto quanto caótico. Ele pode até se aliar aos Estados Unidos no contexto tipo Trump, mas ele não se alinha no contexto Biden, e o Biden está ciente disso. E, aliás, neutralizar o Trump também é um dos trunfos, né, desse processo, porque um Bolsonaro no poder no Brasil seria vantajoso para o Trump. Então, para os democratas, nesse exato momento também essa parte é importante. Isso tem tudo a ver com o contexto geopolítico atual, com todo o jogo de forças, com a ideia de consolidar o poder do Império Anglófono no Ocidente e nas suas zonas de influência, suas colônias, seus territórios ocupados, para fazer frente contra um bloco euroasiático que infalivelmente estará coeso na tentativa de rachar o mundo numa nova Guerra Fria.
Mas talvez, como eu já coloquei em vários momentos aqui nesse canal, tem vários vídeos a esse respeito, mas talvez o elemento que denuncie isso de uma forma mais flagrante seja a postura dos nossos oficiais generais, dos golpistas. Porque ficou autoevidente, muito mais depois que o processo todo acabou, depois que o governo assumiu, ficou ainda mais evidente o quanto que eles queriam dar um golpe, o quanto que eles queriam promover uma ruptura institucional, o tanto que eles são capachos de uma ordem liberal e que nem sequer é exatamente um alinhamento específico a um governo, é mais a uma ideologia. E tendo isso ficado muito evidente, não fizeram por quê? Porque no Brasil não existe golpe de Estado sem mando dos Estados Unidos. E o patrão mandou não dar golpe. E eles obedeceram. Simples assim, porque são capachos. Isso torna as coisas muito claras, porque vontade não faltava. Estavam até mesmo dispostos a uma série de problemas, de tensões para tentar empurrar suas insanidades. Mas o patrão mandou ficar quieto e eles ficaram. Simples assim. Sobraram as iniciativas internas, as iniciativas individuais, lobos solitários, né, entre aspas, como aquele infeliz daquele Washington lá que veio aqui tentar explodir uma bomba. Estava vendo a CPI ontem em cima, deu até pena do infeliz. Eu acho sinceramente que ele até gostaria de reconsiderar, de entregar algumas pessoas, mas ele está sendo ameaçado, ele sabe muito bem que se ele abrir o bico vão ferrar com ele e com a família dele. Então tem essas iniciativas todas, mas não tiveram mais como se articuladas, coordenadas numa inteligência militar mais ampla, porque o patrão lá em cima, o cafetão boreal, simplesmente mandou eles ficar quietos, eles tiveram que obedecer, não tiveram escolha. E o resultado foi esse. Quando aconteceu a balbúrdia do dia 8 de janeiro, por isso que eu digo que ele já não era mais uma tentativa de golpe de Estado, já era assim uma espécie de vingança, porque ali, naquele momento, esse golpe de Estado já não era mais possível. Eu acho até que não seria possível mesmo que o governo tivesse chamado uma GLO, embora tivesse alguma chance. Mas como o governo não caiu na armadilha, então acabou. Aquilo ali foi basicamente para desmobilizar, para gerar aquele caos e gerar aquele contra-ataque agora que está meio que desmantelando a base bolsonarista, tanto que não estão se mobilizando nem mesmo para fazer protestos favoráveis ao Bolsonaro, ou seja, pelo menos temporariamente o bolsonarismo está neutralizado, mas não está morto de forma nenhuma, ele pode ser reativado a qualquer momento. E nós sabemos muito bem que é uma questão de fazer um devido estímulo nas redes sociais, que evidentemente possuem algoritmos que são sensíveis a comandos, a instruções de determinados setores e que a qualquer momento podem se reconfigurar para incitar novamente as bases. De modo que também fica dado o recado pelos Estados Unidos que eles podem fazer isso a qualquer momento. Eles podem reativar o processo golpista, eles podem reativar a guerra híbrida. E o governo Lula sabe disso, ele tem a obrigação de saber. Então ele tem que pisar em ovos para, mesmo não atendendo plenamente aos interesses dos Estados Unidos, mesmo fazendo jogo duplo, tentando se aproximar do BRICS, não fazer de forma tão clara que force a uma reação, a uma ação norte-americana na tentativa de desestabilizá-lo. Portanto, sim, acredito que os Estados Unidos agiram ativamente para proteger o nosso processo democrático, que não é uma coisa boa de forma nenhuma, eu sempre vivo repetindo, não acreditem nesta bobagem, nessa distinção praticamente maniqueísta entre ditadura e democracia, entre esse nosso modelo civilizacional político atual, tão breve, tão recente, que mal tem um século de consolidação, e como se ele fosse a conquista suprema da humanidade. Eu nunca vou deixar de repetir, entre esse nosso modelo aqui democrático, que até garante a maior parte dessas liberdades, e um tirano com poderes absolutos que chegue, faça tudo o que tem que ser feito, acabe com a pobreza, dê condições de vida melhores para todo mundo, equipe o país, gere emprego, deixe todo mundo feliz, eu fico com o tirano da bolas, porque o objetivo é a gente atingir um determinado fim e não ficar num determinado meio. A gente chegou a uma conclusão razoável, que esse nosso modelo democrático atual é um dos melhores meios possíveis para chegar a esse fim. Mas a gente não pode trocar o fim pelo meio. O objetivo é promover uma sociedade mais justa, é promover melhores condições de vida para todo mundo, é promover um país mais coeso. Não é simplesmente manter o nosso processo democrático, ainda mais uma democracia fajuta dessas aí. Por fim, não nos esqueçamos, o golpe ainda está pairando por aí, ele ainda pode ser dado. E eu acho que, se for reiniciado um novo processo de revolução colorida nesse país, se for reativado, muito possivelmente ele vai ter como pretexto a pauta ambiental.
Muito provavelmente nós teremos um acidente com uma plataforma de petróleo vazando por aí, né? Afinal, tecnologia para isso os Estados Unidos têm, né? Vide a questão do Nord Stream. E aí é sanção em cima do Brasil, desastre ambiental, desestabilização e o caramba 4. Então a gente tem que ficar esperto com a situação toda aí. Eu sou o Marcos Valério XR, em 23 de julho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.